E aí, pessoal? Tudo beleza? Aqui é o Fatos em 10. E hoje a gente vai falar de um assunto que enche a gente de orgulho. A gente está acostumado a ver o Brasil importando tendências, né? Filmes, séries, músicas, tecnologias. Parece que a gente está sempre correndo atrás do que está bombando lá fora. Mas e se eu te dissesse que o caminho inverso também acontece, e com muito mais frequência do que você imagina? O Brasil não é só um país que copia. A gente também cria, inova e exporta muitas ideias geniais que acabam sendo adotadas no mundo todo. E não estou falando só de coisas óbvias. Estou falando de invenções e conceitos que literalmente mudaram a forma como outros países organizam suas eleições, como as pessoas se comunicam nas ruas, e até como a legislação ambiental é pensada. Tem ideia brasileira influenciando a moda em Paris, o esporte nas praias da Califórnia e até a tecnologia financeira em potências globais. A criatividade do brasileiro vai muito além dos memes. E hoje eu vou te provar isso com 10 exemplos incríveis que talvez você nem soubesse que nasceram aqui. Então, prepara a pipoca e vem comigo nessa viagem pela genialidade brasileira. A gente vai descobrir como a nossa cultura, nossa tecnologia e até o nosso jeitinho de resolver problemas acabaram conquistando o planeta. Se você achava que o Brasil só exportava futebol e samba, tá na hora de rever seus conceitos. Para começar, vamos falar de algo que transformou a democracia brasileira, a urna eletrônica. Antes dela, em 1996, as eleições no Brasil eram um processo demorado, manual e cheio de brechas para fraudes. Votos em papel, contagens que levavam semanas e muita desconfiança. Aí o Brasil teve uma ideia revolucionária: criar um sistema de votação totalmente eletrônico, seguro e que desse o resultado em poucas horas. Foi uma verdadeira revolução. A gente foi um dos primeiros países do mundo a implementar um sistema de votação eletrônica em escala nacional, o que foi visto com uma mistura de admiração e ceticismo pelo resto do planeta. Com o tempo, a eficiência e a segurança do nosso sistema começaram a chamar a atenção. Países da América Latina, como Paraguai, Equador e Costa Rica, se inspiraram no nosso modelo e até compraram ou alugaram nossas urnas para testar em suas próprias eleições. A Índia, a maior democracia do mundo, também desenvolveu seu próprio sistema eletrônico, mas sempre olhando para a experiência pioneira do Brasil. A gente mostrou para o mundo que era possível usar a tecnologia para fortalecer a democracia, tornando o processo de votação mais rápido, acessível e principalmente muito mais confiável. Hoje em dia, com celular no bolso, a gente nem lembra mais, mas houve um tempo em que falar na rua dependia de uma invenção genuinamente brasileira, o orelhão. No início dos anos 70, os telefones públicos eram aquelas cabines fechadas, quentes e desconfortáveis. A arquiteta e designer brasileira Chu Ming Silveira foi desafiada a criar algo melhor. Ela pensou em algo que fosse funcional, barato de produzir e que se integrasse à paisagem urbana. A inspiração veio de algo simples e universal: o formato de um ovo, que é acusticamente perfeito. O resultado foi o orelhão, uma cúpula de fibra de vidro que protegia o usuário do barulho da cidade e garantia a privacidade da conversa, sem precisar de uma cabine inteira. O design era tão genial, simples e eficiente, que virou um ícone nacional. E não demorou para o mundo perceber. Países como Angola, Moçambique, Peru e Colômbia importaram o design brasileiro para suas cidades. O orelhão se tornou um exemplo de design público inteligente, mostrando que uma boa ideia não precisa ser complicada. Ela só precisa resolver um problema de forma elegante. E isso o nosso orelhão fez com maestria. Pode até ter sido um francês que inventou o biquíni, mas foi o Brasil que deu a ele a forma e a atitude que conquistaram o mundo. Nos anos 70 e 80, enquanto a moda praia internacional ainda era bem comportada, as brasileiras já ousavam nas praias do Rio de Janeiro com modelos menores, mais cavados e coloridos. O famoso fio dental foi um choque cultural que acabou virando um símbolo de liberdade,
e de um corpo sem vergonha de ser feliz. Essa ousadia transformou a nossa moda praia em referência global. Grandes marcas internacionais começaram a se inspirar no Brazilian Cut, o corte brasileiro, para suas coleções. De repente, as passarelas de Milão, Paris e Nova York estavam cheias de modelos com um toque de brasilidade. O jeito brasileiro de curtir a praia, com cores vibrantes, estampas tropicais e uma modelagem que valoriza o corpo, virou sinônimo de verão no mundo todo. A gente não exportou só uma peça de roupa, a gente exportou um estilo de vida, uma confiança que virou tendência e continua influenciando designers e fashionistas até hoje. Nascida da resistência dos negros escravizados no Brasil, a capoeira é muito mais do que uma arte marcial. É uma mistura única de luta, dança, música e cultura que, por muito tempo, foi marginalizada e até proibida por aqui. Mas a força e a beleza dos seus movimentos, ao som do berimbau, do pandeiro e do atabaque, eram contagiantes demais para ficarem presas em nossas fronteiras. A partir da segunda metade do século XX, mestres de capoeira começaram a viajar o mundo, levando essa arte para outros continentes. O que começou com pequenas apresentações em festivais culturais na Europa e nos Estados Unidos, logo se transformou em um fenômeno global. Hoje, existem escolas e grupos de capoeira em praticamente todos os cantos do planeta, do Japão à Rússia, do Canadá à Austrália. A capoeira foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural e Material da Humanidade. E sua filosofia de malandragem, respeito e comunidade atrai milhares de praticantes estrangeiros. Ela entrou em filmes de Hollywood, em videogames e se tornou um dos maiores embaixadores da cultura brasileira no mundo. Agora, uma curiosidade linguística que mostra o poder da nossa cultura pop. Quantas palavras de outro idioma você conhece que foram adotadas no inglês ou em outras línguas? Não são muitas, né? Pois o Brasil conseguiu emplacar uma bem específica bunda. Sim, a palavra que a gente usa para uma parte bem específica da nossa anatomia viajou o mundo, principalmente na bagagem da nossa música e da nossa dança. O funk carioca e o axé, com suas letras e coreografias que celebravam o corpo, foram os grandes responsáveis por essa exportação. Músicas como El Chan na Selva ou o fenômeno do funk em bailes, e mais tarde, na internet, levaram a palavra para pistas de dança do mundo todo. Gringos tentando aprender os passinhos ouviam a palavra repetidamente, e mesmo sem saber o significado exato, associavam à dança e ao movimento. Artistas internacionais começaram a usar o termo, e hoje não é raro ver a palavra bunda em músicas, vídeos ou até mesmo em academias no exterior para se referir a exercícios para os glúteos. É o Brasil exportando cultura, até no vocabulário. Saindo da cultura pop e indo para um assunto muito sério, o meio ambiente. O Brasil, por abrigar a maior floresta tropical do mundo, sempre esteve no centro dos debates ambientais. E isso nos forçou a desenvolver uma das legislações ambientais mais complexas e avançadas do planeta, o Código Florestal, criado originalmente em 1965 e atualizado várias vezes. Ele estabelece regras sobre onde e como a terra pode ser usada, criando áreas de preservação permanente, como matas ciliares ao redor de rios, e a reserva legal, uma porcentagem da propriedade rural que deve ser mantida com vegetação nativa. Essa ideia de condicionar o uso da terra à proteção ambiental foi pioneira e extremamente influente. Muitos países em desenvolvimento, que também enfrentam o dilema entre produção agrícola e conservação, olharam para o modelo brasileiro como uma referência. Conceitos como o cadastro ambiental rural, um registro eletrônico de todas as propriedades rurais, são vistos como ferramentas inovadoras de gestão territorial. Apesar de todas as polêmicas e desafios na sua aplicação, a estrutura do nosso Código Florestal serviu de inspiração para políticas públicas em toda a América Latina e África,
mostrando que o Brasil também pode exportar soluções para sustentabilidade. Olha só, o que acontece quando você mistura a paixão nacional, o futebol, com o cenário mais icônico do Brasil, a praia? Nasce o futevôlei. A história conta que o esporte surgiu nas areias de Copacabana, nos anos 60, como uma forma de os jogadores de futebol driblarem a proibição de jogar bola na praia. Eles foram para as quadras de vôlei e começaram a passar a bola por cima da rede usando apenas os pés, o peito e a cabeça. A brincadeira pegou e, rapidinho, se tornou um esporte com regras próprias, exigindo uma habilidade e um preparo físico absurdos. Por décadas, o futevôlei foi uma joia das praias brasileiras, praticado por craques como Romário e Renato Gaúcho. Mas, com a globalização e o turismo, os gringos que visitavam o Brasil ficaram maravilhados com aquela mistura plástica de futebol e vôlei. Eles levaram a ideia para casa, e hoje o futevôlei é praticado no mundo todo. Existem federações e torneios profissionais nos Estados Unidos, na Europa e na Ásia. De uma brincadeira de amigos em Copacabana, o Brasil criou e exportou um esporte que é a cara do nosso verão. Você provavelmente conhece o footbag por seu nome comercial mais famoso, hack sack. É aquela bolinha de crochê que as pessoas ficam chutando em uma roda, tentando não deixar cair. O esporte tem suas origens nos Estados Unidos, mas quando ele chegou ao Brasil, ganhou um sotaque completamente novo. Os praticantes brasileiros, com toda a intimidade que têm com a bola de futebol, incorporaram movimentos de embaixadinhas, um controle de bola e uma fluidez que não existiam no estilo original, que era mais focado em travar a bola. Esse novo jeito de jogar, muito mais dançado e acrobático, ficou conhecido mundialmente como Brazilian Style. Jogadores brasileiros como Emmanuel Manu Bouchardet e Vasek Kloda, que é tcheco, mas um grande promotor do estilo brasileiro, revolucionaram o esporte. Eles criaram manobras complexas e sequências que pareciam uma coreografia. Hoje, o estilo brasileiro é uma das principais vertentes do freestyle e footbag competitivo no mundo, e jogadores do mundo todo vêm ao Brasil ou assistem a vídeos de brasileiros para aprender a ginga que transformou uma brincadeira em uma arte. Se tem uma coisa que mudou a vida do brasileiro recentemente, foi o Pix. Lançado no final de 2020, o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central do Brasil foi uma revolução. Transferências gratuitas, 24 horas por dia, 7 dias por semana, usando apenas uma chave simples como o celular ou o CPF. Em pouco tempo, o Pix foi adotado em massa pela população e pelo comércio, superando o uso de TED, DOC e até de cartões de débito em muitas situações. A gente simplesmente não consegue mais imaginar a vida sem ele. Essa implementação rápida e bem-sucedida em um país de dimensões continentais como o Brasil virou um case de estudo no mundo todo. Bancos centrais e governos de vários países, incluindo Canadá, Colômbia e Reino Unido, passaram a estudar o modelo brasileiro para desenvolver seus próprios sistemas de pagamento instantâneo. O Pix mostrou que é possível criar um sistema financeiro mais inclusivo, eficiente e barato. O Brasil, que muitas vezes é visto como um país burocrático, deu uma aula de inovação financeira para o mundo. E a genialidade bancária do Brasil não para no Pix. Muito antes dele, a gente já era pioneiro em várias outras frentes. Por exemplo, você sabia que o Brasil foi um dos primeiros países a implementar em larga escala os caixas eletrônicos com biometria? Aquela tecnologia de sacar dinheiro usando a sua impressão digital, que hoje parece comum, foi uma inovação brasileira para aumentar a segurança e combater fraudes. Enquanto em muitos países as pessoas ainda dependiam exclusivamente de senhas, nós já usávamos a biometria no dia a dia. Outra criação nossa que parece simples, mas é genial, é o boleto bancário. Esse sistema de cobrança que permite pagar contas em qualquer banco ou lotérica, mesmo sem ter conta bancária,
foi fundamental para a inclusão financeira e para o crescimento do e-commerce no Brasil. É uma solução tão brasileira que muitos estrangeiros nem entendem como funciona. Essas e outras inovações, como a segurança dos aplicativos de banco, fizeram do nosso sistema financeiro um dos mais robustos e digitalizados do mundo, um modelo que é constantemente observado e, muitas vezes, copiado. E aí, curtiu? Essas foram 10 coisas que o mundo todo copiou do Brasil. E aposto que pelo menos metade delas você nem imaginava. Da urna eletrônica que garante nossa democracia ao Pix que agiliza nossa vida, passando pela capoeira que espalha nossa cultura e pelo biquíni que dita a moda, fica claro que a criatividade brasileira não tem limites. A gente tem um talento especial para encontrar soluções originais, seja na tecnologia, na cultura ou no esporte. É aquele jeitinho brasileiro usado para o bem, para inovar e fazer a diferença. É muito importante a gente valorizar essas conquistas. Saber que uma ideia que nasceu aqui está melhorando a vida de pessoas em outros continentes é motivo de muito orgulho. Isso mostra que somos mais do que um país de belezas naturais e povo festeiro. Somos um país de inventores, designers, artistas e cientistas capazes de criar coisas que o mundo inteiro quer ter. E a lista não para por aqui. Com certeza existem muitos outros exemplos por aí que a gente nem conhece ainda. Por isso, agora eu quero saber de você. Comenta aqui embaixo qual dessas curiosidades mais te surpreendeu. E se você conhece outras coisas que também nasceram aqui e viraram sucesso lá fora. Vamos aumentar essa lista juntos. E claro, se você gostou do vídeo e quer ver mais conteúdos como este, já sabe o que fazer. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para mais curiosidades incríveis sobre o nosso Brasilzão. Até a próxima!